Ok, continuamos aqui, agora com o ponto 6 da Constituição do Papa Paulo VI. Ele diz o seguinte: disposta segundo os decretos do Concílio Ecumênico, a leitura cotidiana das obras dos Santos Padres e escritores eclesiásticos apresenta os melhores escritos de autores cristãos, em particular dos padres da Igreja. Agora aqui, para você que vive no século XXI, pode pensar padres da Igreja, pode achar que são os padres que estão escrevendo. Aí você pensa, esse padre que está aí na sua paróquia também escreveu aqui para a liturgia das horas. Não, não é isso não. Padre da Igreja, esse conceito padre da Igreja, ele só se aplica aos sábios que defenderam a teologia da Igreja, que ajudaram inclusive a constituir essa teologia da Igreja quando ela ainda era nascente, e também todos aqueles pais da Igreja que ajudaram a Igreja a ir se formando como nós a conhecemos hoje. Então nós temos um período da Igreja para considerar estes homens sábios como os pais da Igreja, os padres da Igreja. É do século I até o século VIII. Depois do século VIII não existe mais padres da Igreja. Existem pessoas sábias também nos outros séculos que também escrevem, que também ajudam a Igreja. Esses são chamados simplesmente de teólogos ou simplesmente estudiosos, né? Mas pai da Igreja ou padre da Igreja, que são dois sinônimos, é do VIII século para trás. Entre o século I até o século VIII. Depois você chama do que você quiser, mas você não chama de padre da Igreja. E essa expressão, padre da Igreja, não tem a ver com o padre que está aí na sua paróquia. Ele é o padre, mas não é o padre da Igreja. Padre da Igreja, só aqueles da antiguidade, do século I ao século VIII. E ponto. É assim. Continuando, fechando parêntese, né? Todavia, esse povo aqui adora um barulho, né? Que é a cidade do barulho. E também aqui, todo lado aqui da BR-343, então é impossível não ter barulho. Todavia, para oferecer em medida mais copiosa as riquezas espirituais desses escritores, desses padres da Igreja, outro lecionário facultativo será preparado, para dele se possam colher frutos mais generosos, né? Foi preparado de fato, né? Mas rapidinho ele desapareceu também, né? Ficou nas estantes, em algum lugar perdido por aí, caiu em desuso. Em algum lugar bateu na porta aí, é o vento, né? Hoje eles estão contra mim. Ponto 7. Retirou-se dos textos do livro da Liturgia das Horas tudo que não corresponde à verdade histórica. Se tirou dela tudo aquilo que não corresponde à verdade histórica. Também as leituras, especialmente as leituras hagiográficas, foram revisadas de maneira a exporem e colaborarem e colocarem na devida luz a fisionomia espiritual e o papel desempenhado pelo santo na vida da Igreja. Vamos ler o 8º ponto para terminar por hoje, né? Nas laudes foram acrescentadas as preces com as quais se quer consagrar o dia e se fazem as invocações para o início do trabalho cotidiano, porque você vai rezar essa oração antes de ir trabalhar, né? Se supõe. E nas vésperas, que é a oração da tarde, se faz uma breve oração de súplica, estruturada como a oração universal. Aquela oração, quando você escutar essa expressão, oração universal, você já sabe que estamos falando de uma oração que é feita na Sexta-feira Santa, é o único dia em que se faz essa oração universal, e que é dessa oração universal
que se inspira para se fazer a oração dos fiéis que nós rezamos nas missas. Essa oração dos fiéis que também recebe o nome de preces, né? É mais comum se conhecer como preces, mas não necessariamente são preces, porque preces são pedidos. E não só se pede na oração dos fiéis. Na oração dos fiéis se reza, se dialoga com Deus. Essa oração que é feita na missa, que é feita inspirada na Sexta-feira Santa, ela foi colocada aqui, a estrutura dela foi colocada nas vésperas, ou na oração da tarde. Muito bem. Por isso, muito confiamos em que se desperte a consciência dessa oração a ser feita sem interrupção e por nosso Senhor Jesus Cristo, recomendada à sua igreja. É de fato para apoiá-la continuamente e ajudá-la que se destina o livro da liturgia das horas repartido pelos devidos tempos. A celebração mesma, particularmente quando por esse motivo a comunidade se reúne, manifesta a verdadeira natureza da igreja orante, da qual se revela como um sinal maravilhoso, né? Uma igreja que quer rezar sempre, quer rezar sem cessar. Então, nós aqui já passamos demais o nosso tempo. Vamos continuar amanhã com o nosso próximo vídeo. Até lá.